Oi, gente. Meu nome é Germana, eu tenho 28 anos. Eu tô começando esse canal hoje e eu tenho um projeto maravilhoso assim pela frente, uma parada muito legal mesmo. Se der certo, vai ser muito massa. Mas se flopar, eu vou apagar e vou fingir que isso aqui foi um delírio da quarentena. A minha ideia basal é compartilhar com vocês a minha jornada, a minha trajetória, até a minha formação em medicina, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a amadurecer a ideia, quando eu fui pra luta e a partir do momento que deu certo, né? Eu faço medicina na Universidade Federal do Tocantins. Eu tô no 7º período, né? A gente tá parado por causa da quarentena, mas eu tô no 7º período. E eu quero, nesse primeiro vídeo, mostrar pra vocês, explicar e contar mais ou menos em detalhes como eu cheguei até o momento da minha aprovação na UFT. Eu sempre quis ser médica. É estranho falar isso, mas eu nunca tive aquele momento de dúvida. Falar, eu quero ser bailarina, eu quero ser astronauta. Não. Eu sempre quis ser médica e na minha cabeça era uma coisa assim, pronta. Eu simplesmente iria terminar o ensino médio, entrar na faculdade, 6 anos, depois mais 3 anos eu faço a especialização, com, sei lá, 26, 25 anos eu sou uma especialista. Mas na verdade, isso é um fluxograma, né? Isso não é a vida. A vida acontece de várias outras formas, vários outros desafios, várias coisas que entram em situações complicadas que no final a gente percebe que nosso planejamento às vezes vai por água abaixo. E eu confesso que eu não tinha a consciência e a maturidade para entender a importância dos meus estudos. Então eu fui uma péssima aluna no ensino médio. Eu sempre ficava de recuperação, eu sempre passava ali ou na média ou ficava de recuperação. E eu simplesmente dormi o meu ensino médio inteiro. Eu chegava em casa, meio-dia, 1h, almoçava, dormia, acordava 6 horas com a minha mãe abrindo o portão. E eu lembrando que eu tinha lavado a louça, eu tinha que sair correndo para lavar a louça. E esses foram os meus 3 anos do ensino médio. Eu terminei o ensino médio e, consequentemente, obviamente, eu não passei para medicina. Só que eu vivia numa inércia muito estranha, assim, eu não sei explicar. Eu simplesmente ia. E eu queria medicina, só que eu não tinha noção da dificuldade que isso ia ser e eu também não tinha um comprometimento para começar a estudar. E me matricularam, minha família me matriculou, eu passei numa particular de Direito e eu comecei a fazer. Eu fiz um semestre de Direito. Nessa história eu vou sempre apontar pessoas que foram extremamente pontuais nesses meus momentos de transição, eu tenho muita sorte disso. Eu passei por vários locais até conseguir chegar na Universidade Federal, só que sempre, em cada momento, tinha uma pessoa muito importante para mim, que me conduziu, que me deu força para que eu tomasse decisões importantes. E enquanto eu fazia Direito, nos meus lindos 17 anos de idade, eu tive a Lísia. A Lísia é uma colega que eu admiro muito e com certeza vale a pena vocês escutarem a história dela também, depois procurarem saber quem é Lísia Daniela, porque ela é incrível. E Lísia fazia Direito comigo, só que Direito era o curso que ela queria. Mas a faculdade que a gente estava não era a faculdade que ela queria estar. E ela era totalmente inconformada com isso. Aí um dia conversando com ela, depois que terminou o nosso primeiro semestre, pra mim era ok, sabe? Não era o que eu queria, mas sei lá, eu tava ali, eu tava vivendo aquilo e indo. E ela virou pra mim e falou assim, Gê, eu não vou voltar pra essa faculdade, eu não quero estudar aqui, eu não quero me formar aqui. Aí eu falei, Lísia, mas você quer Direito, né? Aí ela, eu quero Direito, mas não é o meu sonho formar aqui, eu não quero me formar aqui, eu não vou voltar. E eu acho que você devia fazer o mesmo, porque nem Direito você gosta. Você tá fazendo o quê aqui? E eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu cheguei em casa, procurei os meus pais, e falei pro meu pai, pai, eu quero ser médica, e agora eu tô topando estudar. Logicamente ele não acreditou, né? Mas ele me deu um voto de confiança, aí eu comecei o cursinho no mesmo colégio que eu fiz ensino médio. E era bem legal, assim, só que não era uma estrutura muito visada, assim, pro vestibular. Ele era como se fosse um cursinho em teste, eles estavam começando a testar, a fazer o cursinho pré-vestibular. E nisso eu fiz o meu primeiro semestre. Eu consegui provar que eu estava estudando, né? Mas, assim, bem difícil. Só que meu pai acreditou em mim e me deu a oportunidade de fazer cursinho em outra cidade. Eu fui para Goiânia. Aí eu fiquei 1 ano em Goiânia. E eu cheguei em Goiânia e entrei no cursinho. E, gente, eu não sabia absolutamente nada.
Nada. Eu entrei no cursinho que eu sentava, eu tinha vergonha de conversar, de tirar minhas dúvidas, porque eu olhava para as pessoas e todo mundo respondia, e todo mundo entendia, e todo mundo participava, e eu não fazia noção do que aquele professor estava falando. E quem entrou na minha vida nesse momento foi Maiara. Maiara, que já se formou médica, já é médica, ela simplesmente foi a minha base para todo esse ano em Goiânia. Ela era uma amiga que sentava comigo e não tinha vergonha de me explicar como eu fazia uma multiplicação direito, como eu entendia, como eu interpretava uma questão. A Maia, ela foi fundamental para eu solidificar. É como se eu tivesse feito o meu ensino médio ali naquele primeiro ano em Goiânia. E Maiara foi a pessoa que me deu base e me deu ensinamento, paciência para me ensinar. Ela foi a pessoa que pegou na minha mão e me ensinou a fazer conta de matemática, fazer conta de física. E eu cresci muito nesse primeiro ano em Goiânia. Depois que eu saí de Goiânia, lógico, eu não passei, né? Não fiquei nem perto, mas só o fato de eu começar a conseguir entender, eu começar a conseguir interpretar as questões, fazer conta, eu vi a minha evolução. Só que não deu certo de eu continuar em Goiânia porque apareceu uma oportunidade melhor, que era eu ir para Brasília. Aí eu fui para Brasília, fiquei 1 ano e meio em Brasília, fazendo cursinho. E essa foi a melhor época da minha vida, porque eu cresci demais lá e eu morava com os meus tios. E a pessoa fundamental nessa fase foi a Nayane, que é a minha melhor amiga, é minha prima, é minha irmã. E a gente tem uma conexão, assim, transcendental. Se eu fosse definir a época que eu morei em Brasília, eu falaria que foi uma época de paz, porque eu era muito feliz lá. Eu era muito feliz lá e eu tinha tranquilidade para lidar com essa situação desgastante do cursinho. Foi uma época, assim, tão boa para mim que no final desse 1 ano e meio, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha certeza. Eu vou entrar, eu vou fazer a prova da UFT, porque naquela época não era o Enem ainda, né? Cada vestibular, cada faculdade fazia o seu vestibular, a gente ficava viajando, a gente viajava para o país inteiro para poder fazer as provas. E eu tava totalmente confiante. Eu fiz a prova do UFT, corrigi, falei, cara, eu passei. Eu entrei. Eu vou tirar uma nota boa na redação e vai dar certo. Tô lá dentro, né? Sai o resultado, eu não passei por uma questão. E foi uma questão, assim, maldita, porque se eu tivesse parado 1 segundo para pensar mais sobre ela, certamente eu teria acertado. E não passar dessa vez foi um choque tão grande para mim que eu simplesmente, sei lá, isso me destruiu. E eu decidi voltar para Palmas. E agora começa a pior fase da minha vida. A fase assim mais tenebrosa que eu já passei. Olhando em retrospectiva, eu consigo ver que eu tive uma depressão. Eu voltei para Palmas, me matriculei no cursinho em Palmas. E eu passei um tempo nesse cursinho, e um tempo depois que eu saí desse cursinho, que eu não aguentava mais ir pra lá, eu comecei a estudar sozinha numa biblioteca pública que a gente tem aqui, que fica no Espaço Cultural. Eu sou de Palmas Tocantins, gente, até agora eu não falei isso, eu sou de Tocantins. Só que é uma época tão estranha da minha vida que eu não sei quanto tempo eu passei nesse cursinho e quanto tempo eu passei indo pro Espaço Cultural. O meu cérebro simplesmente esqueceu. Eu tenho um lag, assim. Eu lembro de pessoas pontuais do meu cursinho, pessoas muito legais, só que eu não tenho lembranças sólidas. E é muito estranho isso pra mim, porque eu simplesmente não lembro. Eu não lembro dos outros colegas da turma, eu não lembro quanto tempo eu passei lá, eu não lembro como eu ia pro cursinho, como eu ia pro Espaço Cultural, eu não lembro dos professores que eu tive. Eu não lembro do vestibular que eu fiz nessa época, eu acho que já era Enem, já tinha começado já tinha o SISU ali mais ou menos acontecendo. E assim, gente, sinceramente, se você você tá assistindo isso agora e você participou da minha vida nos anos de 2011, 2012, eu acho que foi por aí, e eu simplesmente já te encontrei na rua e não te cumprimentei, ou se a gente já se encontrou e eu deixei demonstrar claramente que eu não te reconhecia, eu te peço desculpa por isso. Se você quiser voltar a participar da minha vida, eu tô aqui, é só você me mandar uma mensagem, eu vou ficar muito feliz com essa segunda chance. E eu dei o fim nessa situação quando eu simplesmente virei pra mim e falei, eu não aguento mais, eu vou trocar de curso. Vou fazer algo que não tenha nada a ver com medicina e vou entrar pra engenharia elétrica. Grande ideia minha, né?
E aí, eu fiz um semestre de engenharia elétrica e, obviamente, eu percebi, eu concluí, de maneira bem rápida até, que eu não queria me formar naquilo porque é extremamente difícil, gente. E eu tinha uns meus amigos, tenho até hoje, e eu amava as pessoas da engenharia. Eu realmente estava precisando, assim, sabe? Tipo, sei lá, dar um reset na minha vida. Os amigos que eu fiz, eles eram da engenharia civil. Aí o que eu falei? Falei, cara, engenharia elétrica já é muito difícil. Eu vou passar para engenharia civil. Aí eu joguei a minha nota no SISU no meio do ano, né? Que eu tinha feito um semestre. Joguei a nota do SISU e passei para engenharia civil. Só que com isso, por eu não ter feito uma transferência de curso, por eu ter passado de novo, a minha matrícula ela ficou antiga. Então eu comecei a não conseguir pegar matéria com as pessoas, com os meus amigos. E já tava voltando aquela sensação de que, cara, não é isso que eu quero. De novo, aquela pulguinha na orelha que a Lízia tinha colocado na minha cabeça há muito tempo atrás. Então eu falei pros meus pais que eu queria voltar a estudar medicina. Todo mundo já estava meio cansado desse meu vai e vem, e eles não concordaram muito a princípio, só que a UFT entrou de greve. Uma greve, foi greve mesmo. Foi todas as faculdades do país entraram em greve, e a UFT ficou em greve assim vários meses, e eu adorei. Por quê? Porque agora eu não tinha desculpa, eu podia estudar. Então eu comecei a estudar sozinha em casa. Estudei, peguei as apostilas antigas, voltei a estudar, videoaula, todos os canais grátis eu assisti a aula. E no final disso eu fiz o Enem. Não, passei. E aí a cobrança veio. Eu tive que voltar para engenharia porque eu via que um dia ia dar certo. Não é possível que eu ia encher tanto o saco do MEC que um dia eu não ia entrar. Aí eu voltei para engenharia. Só que eu já estava tão decidida, gente, que eu não ia ficar ali, que eu simplesmente só ia para responder a chamada. Eu levava o material do cursinho e ficava estudando. Eu meio que briguei com todo mundo e falei que eu não ia voltar mais para engenharia. A minha mãe me procurou e falou assim, Germana, tem fiéis. E aí a gente fez as contas e eu entrava na característica do processo seletivo do fiéis. E eu joguei a minha nota do fiéis numa particular em Araguaína, que é uma cidade que fica a 400 quilômetros de Palmas, e eu passei. Gente, na hora que eu passei, eu falei assim, cara, deixa eu entrar, eu vou fazer o fiéis, eu dou um jeito. A gente foi no banco, foi na secretaria, organizou tudo, eu consegui me matricular e eu me mudei pra Araguaína. Aí foi aquele momento, né? Assim, vitória, acabou. Finalmente estou fazendo medicina. E a pessoa importante para mim nessa situação foi o meu irmão. Ele transferiu a faculdade dele para Araguaína e foi comigo. E o João Manuel foi uma pessoa extremamente importante. Talvez eu não teria conseguido fazer tanta coisa, viver bem e ter uma tranquilidade maior em Araguaína se eu não tivesse ele comigo. A faculdade em Araguaína eu gostava muito, é uma faculdade muito boa e eu fui muito feliz lá. Eu adorava a faculdade, eu adorava as pessoas, eu adorava aquela sensação, sabe, de calor de medicina, eternamente ali, vestindo branco, indo pro laboratório, indo pro hospital. Só que o meu maior problema em Araguaína foi a cidade. Eu não me adaptei muito bem à cidade, porque é uma cidade completamente diferente de Palmas. É a maior cidade do norte do Tocantins, só que o jeito da cidade é totalmente diferente. O que foi mais difícil para mim foi porque no final do primeiro período eu fui assaltada. Eu sofri um assalto e isso mudou, assim, basicamente tudo que eu tava vivendo ali. E foi muito traumatizante, porque depois disso eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de ir pra faculdade sozinha, de ficar à noite sozinha. E o meu amigo Maicon, no final do primeiro período, que também sofreu um assalto comigo, ele passou na transferência para a Universidade Federal, que ficava em Palmas. Ele começou a voltar na minha cabeça. Falou assim, Germana, volta pra Palmas, sua família é aqui, sua vida tá aqui, você tem que voltar, vem pra cá, eu passei, você consegue passar, eu tenho certeza. Aí eu fiz a prova uma vez, não passei. Tirei uma nota até razoavelmente boa, só que geralmente é só uma vaga que abre. Então acaba que é uma situação meio delicada, né? Fiz a prova pela segunda vez, não passei. Dessa vez eu fiquei até perto, sabe? E até que então eu já tava um pouco assim meio que desistindo, porque eu já tava avançando na faculdade, eu já tava no quinto período, eu tava adaptada à faculdade, eu gostava muito da faculdade. Meu problema mesmo era que eu não conseguia me adaptar bem na cidade. E aí eu comecei a namorar. E o meu namorado, ele é de Palmas.
E começou a ficar um pouco sofrido, sabe, essa situação, porque a gente se gostava muito, só que era bem difícil, no caso, 400 quilômetros. Não é só assim, pegar um carro e 1 hora depois você tá lá, eram 4 horas. Se eu fosse de van ou de ônibus, eram 6 horas. O Caio foi a cereja do bolo nessa situação, para eu ter coragem de dar all-in e falar, cara, eu só vou fazer essa prova mais uma vez. Se for para eu voltar para Palmas, eu vou voltar. E se não for, eu vou terminar minha faculdade aqui em Araguaína e é isso, tá ótimo. Então, abri o edital para a prova de transferência. E aí ele chegou em mim e falou assim, Germana, vamos tentar com tudo para você fazer essa prova e vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso dar certo. E a gente começou um projeto assim, maluco, de estudo. Ele baixou todas as provas, todas as últimas provas de transferência da UFT. Cai português, química e biologia. Fez uma escala de porcentagem de questões, de temas de questões, qual mais caía, qual menos caía. Eu tenho todo esse arquivo. Cara, se tivesse dado errado, a Germana do futuro ia ter que lidar com uma consequência assim, muito pesada, porque eu negligenciei muito a faculdade nesse mês assim, de estudo pesado. Tudo bem que deu certo, graças a Deus. Em um mês, eu li o tratado de Química e de Biologia do ensino médio, todos os livros, e estudei português por videoaula e por apostilas. E deu certo. Eu consegui passar. Consegui voltar para Palmas, ficar perto da minha família, entrar na faculdade. Infelizmente, eu tive que voltar um período por causa disso, por causa desse sistema de aproveitamento de matérias. Mas eu consegui. E foi o dia mais feliz da minha vida. Só de pensar, assim, só de lembrar, meio que dá uma bombada de serotonina na minha cabeça e eu consigo reviver todo aquele momento, toda aquela história. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Depois eu vou explicar para vocês mais ou menos como que foi essa rotina de estudos que eu fiz, como foi a minha prova de transferência, como que funciona a prova de transferência do UFT, como está sendo a minha experiência na Universidade Federal, as diferenças que eu sinto, assim, em relação a particular que eu já estudei. Cara, só de gravar esse vídeo e lembrar de todo esse processo, de saber que eu saí de uma pessoa que, cara, eu não sabia nada. Não sabia nada no ensino médio. E hoje eu estou numa posição privilegiada. Uma posição que muitas pessoas estão tentando estar onde eu estou. Cara, você vai conseguir. Você vai conseguir porque eu consegui. Se o seu objetivo for o mesmo que o meu, de ser médico, de entrar nessa faculdade, de fazer a faculdade dar certo, de viver isso, eu tô aqui propondo para você uma jornada muito legal. E eu vou conseguir fazer os vídeos até você conseguir me acompanhar, né, no meu dia a dia na faculdade, meus estudos, as coisas interessantes que eu tô vendo, as coisas que eu tô aprendendo. Vou compartilhar com vocês principalmente os meus erros, porque na verdade são com os erros que a gente aprende, é a partir é errando que a gente consegue crescer, que a gente consegue corrigir, que a gente consegue evoluir. Então eu tô aqui. Ainda tem faculdade, ainda tem internato, ainda tem prova de residência, ainda tem especialização, ainda tem prova de título, ainda tem uma vida de atuação para que a gente possa caminhar junto e que a gente possa construir uma história legal. E eu tô te convidando para viver isso comigo, para participar dessa minha jornada. Muito obrigada!